Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula, vamos falar sobre o curto. O que é um curto, né? Quando o aparelho ele entra em curto, o que acontece? Então, eu tenho aqui na bancada uma placa de um iPhone 7 Plus que teve contato com água, ela oxidou, molhou, fizemos uma limpeza aqui local, mas não resolveu o problema. E esse aparelho ele está apresentando aí um curto. Os princípios de fonte de alimentação nos orienta que ao conectar o aparelho na fonte de alimentação, o consumo tem que ser igual a zero, ou seja, o consumo ele precisa estar zerado aqui. Aqui tem um consumo de 4 mA por conta que o aparelho ele está, eu tenho um cabo de serviço que está conectado na fonte de alimentação. Beleza, dito isso, vamos primeiro passo, conectar esse aparelho na fonte de alimentação para eu mostrar o curto que ele está consumindo. Então, o que está acontecendo com esse aparelho? Quando eu conecto ele, ó, a fonte que simula a bateria, eu tenho um consumo de quase 800, 700 mAh. O que isso faz? Transforma energia elétrica em energia térmica. Neste caso agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar na placa alguma região que esteja aquecendo. Então, eu venho aqui, vou conectar, ó, vou pôr a mão em cima, ele vai me gerar um consumo, uma região da placa que está superaquecendo. Já identifiquei, é nessa região aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a aplicação do breu, tá? Então, vou aplicar o breu para que eu consiga identificar que componente está apresentando aí esse alto consumo. Então, aqui é a região onde o aparelho ele está apresentando aí o curto, né? Quando eu conecto na fonte de alimentação, ele esquenta. Eu vou aplicar o breu aqui na placa, ó, nessa região, para a gente poder ver aonde é que qual componente que está superaquecendo e está apresentando esse curto. Ó, jogo o breu, caiu um pouquinho aqui de breu, né? Não era para ter caído, mas não é problema, beleza. Só espero que aí não seja aí nessa região que esteja o curto, né? Mas enfim, a gente vai conseguir saber se é aí nessa região ou não. Você vai jogando o breu assim, ó, em toda a placa, tá? Opa! Caiu um pouquinho aqui, beleza, não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar o cabo de serviço com a fonte desligada, tá? Eu desliguei aqui o meu cabo de serviço aqui embaixo, ó. Então, o que acontece? Eu vou conectar agora o cabo de serviço. Por quê? Porque eu preciso olhar lá na região aonde que é que está aquecendo, né? Eu preciso ver isso. Preciso saber que componente é esse que está aquecendo. Então, neste caso, eu desconecto por quê? Porque se eu conecto aqui, ele esquenta, eu não vejo. Então, eu desconectei ali e agora eu vou conectar, ó. Então, quando eu conecto na fonte de alimentação, vou mudar aqui. Então, ó, eu vou conectar aqui a fonte de alimentação. Já tem um consumo elevado, tirei. Então, já consigo ver que componente que é que está superaquecendo. E ele mostrou para mim esse componente aqui, ó, que superaqueceu. Vamos aqui para o microscópio, ó. Então, esse carinha aqui, ele superaqueceu. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um curto aqui nesse componente. Mas eu vou lá tirar esse componente já de imediato? Não, eu preciso fazer uma análise no layout esquemático para saber o que é esse componente, o que ele faz e quais outros componentes estão conectados a ele. Quais outras malhas, quais outros circuitos eletrônicos estão conectados a ele. Então, para isso, a gente vai no layout esquemático. Beleza, então eu estou aqui com o layout esquemático da placa do iPhone 7 Plus. Essa placa em específico é a versão Qualcomm, né? Vou tirar aqui, vou aproximar aqui para poder mostrar para você qual componente está superaquecendo, que é esse componente. Que componente é esse? Vou tirar aqui, ele é o U2301. Se eu clicar aqui no layout esquemático e eu clicar aqui em esquema, eu vou conseguir, deixa eu mudar aqui a posição da minha câmera, eu vou conseguir ter acesso aqui ao layout esquemático, tá? Então eu vou clicando aqui, ele mostrou para mim que é um boost, ou seja, um elevador de tensão que está superaquecendo, então ele está apresentando um curto e da onde ele vem para onde ele vai. Ele é uma malha de
PP VDD Main, que é uma malha de alimentação principal. Eu vou vir aqui do outro lado aqui, vou aproximar, PP VDD Boost, tá? Então eu tenho esses capacitores que estão aqui, que é o C2302, C2303, 24, 07, 2308, todos esses capacitores aqui provavelmente vão estar em curto, só que o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual lado está em curto, né? Porque ele superaquece, os elétrons se acumulam no boost e estão transformando energia elétrica em energia térmica. Então por isso que o aparelho não inicializa, não liga, porque todo o consumo está acumulado aí no boost. Então o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual lado está apresentando o curto. Como que eu faço isso? De forma bem tranquila, eu vou clicar aqui ó, no C2302, que ele já me mostrou aqui aonde é, ó. No caso aqui, ele é o segundo componente de cima para baixo, próximo do Power Manager, que é esse componente maior que está aqui em cima, ou seja, o C3202, que no caso é este componente, esse capacitor aqui. E agora eu vou ver ele aqui na versão real, aonde eu vou ver aqui na placa aqui, qual componente é este, né? No caso, eu vou fazer uma medição com multímetro para ver se tem curto aqui. Então eu vou ligar meu multímetro, vou ligar aqui em escala de continuidade mesmo, normal. Vou pegar a minha ponta de prova do multímetro. Uma ponta de prova do multímetro, ela vai no terra, que é a ponta negativa, preta. Você vai ligar aqui no terra, tá? Então eu vou ligar aqui, ó. Eu posso ligar aqui por exemplo, no Wi-Fi, tá? Em cima do componente do Wi-Fi. E aqui eu já tenho o capacitor exposto, tá aqui. E eu vou basicamente fazer a medição. Então, é o segundo capacitor de cima para baixo, inclusive o bril que caiu aqui, né? Deu uma olhadinha, não é um problema. E agora eu vou medir um dos lados do capacitor, que no caso da malha positiva. No caso da malha positiva é esse lado aqui, esse pino. Então se aqui estiver apitando, eu vou ter um curto. Então eu sei que o curto está desse lado. Ó, apitou, então confirma que eu tenho um curto desse lado. Bom, dito isso, eu sei que o curto está naquela outro lado da malha. No caso aqui em questão, ele está no lado da malha PP VDD Boost. Então todos esses capacitores aqui, eles estarão em curto, tá? E agora eu vou olhar do outro lado da malha, procurando por curto, que é a parte do VDD Main, que é o C2309. Então eu tenho este capacitor aqui, vou ver onde está a posição dele. Ele fica próximo aqui, bem na parte de baixo, né? Então ele vai estar bem aqui, ó. Bem aqui na parte de baixo. Então eu vou trazer um pouco para cá. Olha só. Então vai ser esse capacitor, é o terceiro aqui entre esses, próximo do CI. Então eu estou bem em cima dele aqui, ó. Que no caso é este capacitor aqui em questão. Vou medir ele também para poder saber se essa malha também está apresentando curto. Ponta positiva no terra e ponta negativa no terra e ponta positiva na malha positiva do capacitor, no caso aqui. Tenho curto, não tenho curto, não está bipando, não está bipando, tá? Aqui é o terra, beleza, tá certo. Ou seja, o que eu identifiquei aqui agora? Eu identifiquei que o curto ele não está do lado dessa malha, que é a VDD Main, e o curto ele está na malha VDD Boost. Aqui eu vou para outras páginas, né? Ou seja, eu tenho outros componentes que estão correlacionados que podem o problema estar dessa malha aqui para frente, tá? Então na página 19, 25, 30, 32, 37 e 38. Então qualquer um desses componentes para frente podem estar aí ocasionando este consumo. O problema está no meu boost? Não.
O meu boost ele está interligado a outra malha, que é a malha VDD main. E por que ele sobreacresce? Por que ele esquenta? Porque o curto está na VDD boost, entra dentro dele, e aí ele acumula, os elétrons vão acumulando nele. Então, não necessariamente que o problema está no VDD boost. Então, eu preciso olhar toda essa malha aqui para procurar aonde que é que está apresentando o nosso curto. Se nós analisarmos, quando eu seleciono aqui a malha, que é a malha VDD Boost que está apresentando o curto, você observa que marca vários componentes na placa, onde está em vermelho. Então eu tenho esse componente aqui, que é no caso o codec de áudio, né? Exatamente, eu tenho o Power Manage, e tenho bem aqui na parte de cima, ó, também apresentando aqui uma marcação. Então, aonde é que está aí o segredo? O segredo está na pré-análise, no pré-reparo. Aqui no caso em questão foi um aparelho que oxidou, inclusive eu mostrei na aula de desoxidação, processo de desoxidação desse aparelho, e aqui em específico foi uma região aonde oxidou. Então eu vou por quê? Pela intuição ou pelos caminhos. Aqui nessa região foi uma região que teve bastante oxidação. Você se recorda ali que na aula de desoxidação eu fiz uma limpeza na parte de cima, próximo do CI do Wi-Fi? Se você não se recorda, volta lá na aula de desoxidação e olha que você vai conseguir visualizar. Então aqui, o que acontece? Foi nessa região que houve uma desoxidação. Então eu vou colocar aqui a placa, aqui, e vou colocar aqui no microscópio para mostrar para você aonde que eu tive o ponto de contato de oxidação. Foi aqui, ó. Então, foi exatamente nessa região que nós tivemos aqui a oxidação, tá? Aonde eu mencionei que este capacitor aqui, ó, ele tinha oxidado e até perdido um ponto aqui dos pads. Então, certamente ou provavelmente, esse capacitor aqui ele pode estar ocasionando este curto. E como eu teria a certeza que o defeito é este capacitor? Eu teria que remover o meu boost, remover o boost e injetar uma tensão, um valor ali, uma corrente ali naquela malha, para que possa se manifestar o curto do meu capacitor, ou seja, jogar breu na placa, nessa parte de cima da placa, tirar o boost, porque a corrente está acumulando toda no boost, tá? Não está indo para o capacitor, porque o boost ele tem a função de elevar a tensão, então ele realmente acumula, então eu tenho que retirar o boost e ir para o meu capacitor ali, para poder verificar se realmente ali o curto está ali. Eu estou deduzindo que o curto esteja ali por conta do que aconteceu, por conta da oxidação. Então é bem provável que o curto esteja ali naquele capacitor em questão. Então vamos lá para o reparo. Primeiro passo aqui, vamos retirar o boost, tá? Então vou utilizar aqui a estação de ar para poder retirar o meu boost. E vou utilizar uma temperatura na estação de ar de 400 graus. Então ela vai entrar aqui em 400 graus, vazão de ar 55. Vou utilizar uma pinça aqui para poder retirar. Movimento circular. Vou segurar o meu componente. Vou fazer um pré-heater, ou seja, eu vou aumentar a temperatura da placa aqui. Depois eu concentro o calor no boost. Então eu elevo a tensão. Vou segurar lá no próprio circuito, ó. Concentrar o calor aqui, vamos retirar o boost. Pronto, boost retirado. Você pode ver que não tem nenhum ponto de oxidação por baixo dele, né? Então, vou guardar ele aqui, deixar ele guardadinho aqui na minha bancada, porque nós vamos colocar ele de volta. Vamos medir novamente com o multímetro para procurar o curto, né? Exatamente onde a gente fez a medição ali, que no caso é o nosso segundo capacitor, que no caso é este aqui, ó.
em questão e vamos confirmar que o curto ainda permanece na malha, tá? Ponta negativa do multímetro no terra, escala do multímetro de continuidade, então já está aqui na escala de continuidade e vamos lá para a bancada para poder medir. Ponta negativa no terra e ponta positiva na malha positiva do capacitor. O curto ainda permanece, que o que confirma a nossa teoria, né, que o problema não é o boost, mas sim o problema está em algum capacitor que está aqui na malha do circuito. Então, agora nós vamos fazer uma limpeza na placa. Por que motivo? Porque ela está toda suja de breu e nós precisamos aplicar breu novamente. Vou jogar um pouco de álcool isopropílico aqui para poder fazer essa limpeza. O breu que caiu aqui, vamos tentar tirar ele, né? Vou limpar aqui com pano de microfibra. Jogar mais álcool novamente. Limpar bem aqui. Tá? Então, eu tenho a minha desconfiança. O curto ele está na malha VDD Boost, né? E nós temos essa região de cima, que foi quando nós fizemos a desoxidação. Então, eu vou jogar breu aqui nessa parte de cima e nós precisamos confirmar para saber se realmente está aí. Então, eu vou pegar o breu aqui, ó. Joguei o breu aqui. Vou jogar também na região ali dos outros capacitores. Só que eu não posso me esquecer que essa malha VDD Boost, preciso confirmar se ela não está do outro lado da placa também. Então eu tenho que clicar aqui, ó, slide A, né, e dar uma verificada. Ela vem só para a parte de baixo aqui, beleza. Então, ok, eu vou jogar aqui, vou injetar atenção. Vem aqui para a parte de baixo também, né? Nessa parte aqui, aqui não, eu não tive oxidação aqui. A oxidação que eu tive foi somente aqui, mais nessa região. Então é onde a área provável aonde eu vou ter o meu curto, né? De alguns desses componentes podem estar apresentando esse curto. Então, vamos aqui para a placa. Vou ligar, né? Então, eu vou conectar aqui a minha fonte. Vamos ver aqui se a gente consegue só com a fonte de alimentação identificar esse curto. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui no microscópio a região onde teve a oxidação. Vou ligar minha fonte de alimentação. Beleza, o meu bush está interligado na malha, não vai superaquecer porque a malha, né? Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer aqui agora? Eu vou precisar injetar uma tensão nessa malha. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso utilizar a fonte de alimentação ou um short killer, se você tiver um short killer. Eu preciso injetar uma tensão nessa malha, o que? Uma corrente, alimentar ela, jogar alimentação nela para poder identificar. O que vai acontecer quando eu injeto uma tensão na malha? Os elétrons eles começam a percorrer naquela malha que está em curto e acumular no componente que estiver com problema, no caso um capacitor ou um circuito integrado. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou injetar uma tensão aqui nessa malha. Então eu tentei ligar aqui direto com o cabo de serviço, mas não deu certo. Então no caso eu tenho que fazer no método mesmo tradicional. Então como que é que nós vamos fazer isso? Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui minha ponta de prova do multímetro. Vou ligar aqui o negativo da fonte de alimentação no negativo da ponta do meu multímetro e o positivo do meu multímetro no positivo da fonte de alimentação. Então, agora eu tenho a minha fonte de alimentação aqui nas minhas pontas de prova. Então, eu preciso injetar elétrons lá na placa para que eu identifique aonde eles vão acumular e eu vou identificar qual componente está em curto. Então, eu tenho a minha pressuposição que seja algum componente daquela parte de cima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui para a placa e vou fazer isso aqui.
Bom, antes é importante não injetar uma tensão tão alta, apesar de ser uma malha de VDD Boost, que é uma malha de alta tensão, eu vou diminuir um pouquinho a corrente, eu vou colocar 2.6, vou diminuir um pouquinho mais, 2.4. Então eu vou diminuir para não estressar, tá? Para não sobrecarregar essa malha e eu não ter algum problema futuro aí. Então eu vou colocar essa tensão, se ela não for necessária, eu vou aumentar ela. Então vamos aqui para a placa. Então uma ponta de prova negativa vai no terra e a ponta positiva vai na malha positiva, ou seja, na malha VDD Boost do meu aparelho, tá? Então eu vou aqui para o microscópio e eu vou lá para a região aonde eu tenho a minha suposição aonde está apresentando o meu curto, tá? E agora eu vou injetar a tensão na malha positiva. Então eu vou lá no meu capacitor, que é o segundo lá, né, da malha. Vou voltar aqui para onde eu penso que seja onde está o curto. Vou lá na malha positiva e vou injetar a tensão. E logo a gente já conseguiu identificar aqui o nosso capacitor que está apresentando o curto. Olha só para você ver que legal. Então identificamos aonde que está o nosso problema e o real motivo do nosso aparelho celular não estar ligando, tá? Então está aqui. Então é aqui que nós temos o problema. Então eu preciso retirar esse capacitor daqui. Eu vou utilizar aqui um bisturi para isso. Vou jogar um pouco de álcool isopropílico aqui, que eu não preciso mais do breu. Vamos fazer uma limpeza aqui com álcool isopropílico. E posteriormente agora nós vamos retirar esse capacitor daí, porque é onde está o nosso curto, né? Então, limpei aqui. Então vou utilizar o bisturi, lâmina 11, tá? Então vai ser esse capacitor aqui que está apresentando o nosso curto. O que acontece? Aqui eu tenho uma resina, tá? Então a resina ela é muito dura. Você pode utilizar um suporte e vir com a estação de ar aquecendo e tirando aí essa resina. Bom, então aqui eu coloquei a placa numa base para poder ficar melhor, tá? Eu tenho um apoio melhor e eu consegui retirar. Para isso, eu vou utilizar agora a estação de ar. Vou ligar a estação de ar. Não, e eu preciso controlar a temperatura. Eu não posso deixar com que essa temperatura ela fique o tempo todo na placa. Então eu vou trabalhar da seguinte forma. Primeiro aqui eu vou ajustar a posição para que fique de uma forma que fique bom para mim, para que eu consiga aí estar tirando essa resina sem correr riscos, né, de danificar a placa. E aqui, ó, vou fazer um pré-heater aqui, vou aquecendo e vou tirando. Pronto, ajustei a posição aqui para ficar melhor para mim. Então, ó, observa que para tirar a resina, ó, eu esquento, tiro, né? Eu tiro a boca da estação e coloco novamente, ó. Ó, tá vendo? Então eu não deixo o calor em cima da placa o tempo todo. Então eu já consegui retirar a resina aqui do capacitor. E agora eu vou conseguir retirar ele aqui tranquilamente sem nenhum problema. Porque eu já tirei a resina, ó. Então toda a resina que estava em volta desse capacitor, ela foi retirada. E agora eu vou utilizar a pinça com um pouquinho de fluxo para poder tirar esse capacitor. Posso tirar de duas formas, com a estação de ar, ou eu posso utilizar o ferro de solda, o próprio ferro de solda, para poder tirar. Ó. Então agora eu vou pegar aqui o ferro de solda, vou ver se é mais fácil tirar com ferro de solda. Ó. Eu apoio o ferro de solda aqui, ó. Vou transferir calor pro capacitor, ó.
E como ele está em curto, ele já saiu facilmente, tá vendo? Então eu consegui já retirar ele sem nenhum problema, só com o próprio ferro de solda. Então eu evito calor na placa, eu evito uma porção de coisas, né? Aqui é um circuito de Wi-Fi, então para não superaquecer e tudo mais. Ó, tá aqui o capacitor. Desculpa. Agora eu posso colocar de volta o meu boost, tá? Vou colocar o boost de volta. Já identifiquei o curto. Já sanei o curto. E agora eu vou colocar o meu boost novamente de volta. Então meu boost ele fica aqui. Vou fazer rebaling? Não. Eu não vou fazer rebaling aqui, porque eu não tirei, não cheguei a tirar a solda, né, o estanho. Poderia fazer? Sim, mas eu não vou fazer isso. Então, para facilitar aqui e agilizar, vou simplesmente colocar o meu boot de volta. Antes eu vou aplicar um pouquinho de fluxo e vou checar a posição dele. Qual posição que esse boost está? Então, eu vou pegar a sua referência aqui, vou aproximar. Então, ele tem a bolinha aqui para esse lado da placa, né, para a borda da placa. Então, eu vou usar a sua referência, no caso, aqui. Ó, aqui você consegue ver a bolinha no reflexo. Então, eu vou virar assim, ó. Ele vai ser colocado dessa forma assim. Opa. Vou girando assim, assim. Desse jeito. É assim que eu vou pôr ele lá na placa, beleza? Então eu vou colocar um pouquinho de fluxo aqui. E obviamente eu vou fazer uma limpeza nessa placa, né? Não vou deixar essa placa lambuzada de breu, nem de fluxo. Então vou jogar álcool isopropílico, limpar bem, fazer uma boa limpeza. Eu não vou fechar o aparelho, nem testar o aparelho, nem tipo assim, fechar o aparelho e entregar ele assim, sujo, né? Então tá aqui. Agora eu vou, com a estação de ar, esquentar para que a solda possa fundir e possa aí posicionar o meu bucho novamente no lugar que ele deve ficar. Estação de ar, temperatura 400 graus, vazão de ar 55, pré-heater na placa, superaquecendo. Tem que tomar cuidado com a vazão de ar, né, para não... Vou ajustar aqui a posição. Fazer o pré-heater novamente. Vou aqui, vou colocar mais fluxo, porque eu ainda sinto que eu coloquei pouco fluxo. Vou colocar aqui o meu circuito novamente, o meu boost. Vou colocar a placa na base.
E a Marquinha, atende aí, Marquinha. Vou parando aqui. Bom dia. Então, beleza. Tá aí o nosso bush, tá colocado. E agora vamos ali para a parte do capacitor. Então eu devo colocar ali um capacitor do mesmo, né? Com as mesmas características. Devo colocar ele aqui desse lado, tá sem. E, porém, eu preciso aqui ajustar aqui a parte da solda para poder soldar ele aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou ligar o aparelho na fonte de alimentação para saber se permanece ainda o nosso curto. Então tá aqui a minha fonte de alimentação. Eu vou voltar ali para os 3.8. Aqui, que é a corrente necessária. Vou conectar aqui o cabo de serviço. Já não tenho o consumo já elevado aqui mais, tá vendo? Então eu não tenho curto aqui mais. Posso até mesmo, vou fazer o teste aqui, ligar com a carcaça. Vou ligar aqui com a carcaça. Vou conectar aqui o flex do power, tá? Vou conectar a tela também, para que ele dê a imagem. Tá sem o capacitor. Esse capacitor nós devemos repor ele, tá? Então o aparelho, se ele ligar e funcionar, funciona, mas é necessário repor depois, porque aquele capacitor ele tem uma função ali de proteção, de estabilizar a malha do circuito e tudo mais. Então é importante ele estar presente sim. Então vou conectar aqui. Aqui, a fonte de alimentação ok. Vou pressionar power. Pressionar o power aqui. Às vezes por ser a linha boost, né? Vamos ver se ele vai ligar. Então eu tenho, ó, tem um vídeo. O aparelho funcionou, ó. Deu imagem, né? Então, nosso reparo foi aí concluído com sucesso. Obviamente, é necessário aí repor o nosso capacitor. Nós temos que repor ele, até porque faz parte aí de uma linha de alimentação, que é a linha de elevação de tensão, que é a linha Bush. Ó. Então, vamos colocar ele aqui. Bom, agora a gente vai colocar o capacitor. Eu vou soldar ele aqui. E eu vou utilizar o ferro de solda, tá? Vamos tentar aqui com ferro de solda. Se não der certo com ferro de solda, eu vou utilizar a estação de ar. Pelo menos para guia, o ferro de solda é bom.
para a gente poder colocar o capacitor de volta. Agora eu vou utilizar a estação de ar. Pronto. Então o capacitor está soldado e agora nós vamos conseguir aí fazer o teste para testar mesmo de fato se deu certo. Bom, beleza. Agora eu vou conectar aqui a fonte de alimentação. Só que antes eu vou conectar a tela para a gente poder ver o aparelho ligando, né? Então, ó, você consegue realizar o teste sem necessariamente conectar a bateria, conectar a placa na carcaça. Pode também, se você quiser, não é um problema. Eu gosto de testar assim porque aí a gente já consegue ver aqui se tá tudo ok. Vou pressionar Power. Então eu preciso de 1 terra. Se não me engano é esse terceiro aqui. Segundo, terceiro. Esse de dentro aqui. Bom, aqui agora eu vou dar o power aqui utilizando a pinça. Ó, nesse primeiro aqui já tem um consumo. Vai ligar, deu 200 mA, ok. O aparelho vai inicializar. Então, vamos ver se ligou. Consumo cortou, saiu, né? O cabo de serviço desconectou. Então, pessoal, ó, eu conectei a placa aqui para ficar mais fácil, pressionar o botão power, conectar a tela e tudo mais. Vou conectar a bateria, porque no meu cabo de serviço estava desconectando muito fácil. Estava saindo, estava ficando de mau jeito. Eu preferi logo ligar aqui. Então vou pressionar o power. O aparelho já ligou. Então o reparo foi concluído, tá? A placa tá aqui, ó. Mesmo LCI em cima, tudo certinho, né? O aparelho vai inicializar aqui. E resolvemos o nosso problema, né? Que era o problema do curto. Quando conectava ele na fonte de alimentação, ele dava aí o seu consumo aí elevado, né? Então nós tínhamos aí a corrente elétrica que se acumulava no boost, precisamos tirar o boost para identificar qual malha que estava em curto, VDD boost estava em curto, identificamos aquele capacitor que estava apresentando o curto no aparelho. Então aqui, ó, funcionando certinho, tá? E então tá aí, aparelho reparado, feito o procedimento de desoxidação primeiro, não solucionado, feito o reparo da placa posterior. Então por isso que eu falo que sempre a desoxidação ela é relativa, né? Você tenta a limpeza local e depois você parte para a parte de reparo de placa. No caso desse aqui, foi feito o reparo de placa. Se você não viu a aula de desoxidação, você vai acessar o módulo de desoxidação, vai instalar a aula de desoxidação dessa placa, desse aparelho aqui. E se você não viu aí o vídeo completo desse procedimento de reparo, é só você acessar a nossa plataforma EAD, que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido e te vejo aí nas próximas aulas. Vou ficando por aqui.